A história do sindicalismo no Brasil está fortemente ligada à migração de trabalhadores provindos da Europa para trabalhar na emergente indústria. Com o fim da escravatura em 1880 e o advento da República em 1889, a economia brasileira, antes concentrada na produção do café e movida por mão de obra não assalariada, abre espaço para atividades manufatureiras, que se desenvolvem nos centros urbanos e no litoral do país. A oferta de trabalho assalariado constitui um chamariz aos imigrantes europeus que, ao aportarem aqui, se deparam com uma sociedade que desconhecia ou oferecia um mínimo de direitos aos trabalhadores. Assim, estes operários estrangeiros, em sua maioria anarquistas italianos, organizarão os primeiros sindicatos nas fábricas e apostarão na formação cultural dos trabalhadores por meio de jornais, revistas, ações diretas, como greves, passeatas, boicotes, congressos e centros de cultura social, nos quais se promoverão palestras, cursos e uma diversidade de atividades educativas e culturais. Todas essas iniciativas visavam criar a identidade e a consciência de classe na nascente massa proletária do Brasil. Serão, pois, as federações, organizadas por anarquistas e pensadores de outras correntes de pensamento, que encabeçarão as grandes greves do movimento operário no Brasil. Para os envolvidos com educação, a história de luta por melhores condições no trabalho terá início nos idos de 1945, com o surgimento de associações de professores da escola pública primária. Recorde-se, porém, que foram os tais pensadores anarquistas que estarão envolvidos igualmente já nos primórdios da República na reivindicação por uma educação pública, básica, gratuita, laica, não apenas para as crianças, mas também para os trabalhadores desejosos de instrução. Em 1960, o governo realiza o primeiro concurso nacional para contratação de professores do Distrito Federal. Foram oferecidos moradia, salário valorizado e possibilidade de integrar um sistema de ensino inovador, que seria modelo para todo o país. Mas as promessas não foram cumpridas. Por isso, professores e professoras se organizaram e criaram, em 1960, a Associação dos Professores do Ensino Médio. Na composição, maioria de professores do CASEB e Elefante Branco, além de vários professores do ensino primário. Em maio de 1962, os professores realizaram a primeira greve da categoria para exigir moradia. Na época, éramos tratados conforme fosse conveniente ao governo, em alguns momentos como seletistas e em outros como servidores estatais. Tudo para nos negar direitos. Em 1963, os professores iniciaram também a luta pela municipalização. Em maio desse ano, foi realizada a greve de 17 dias. Com ela, professores e professoras conseguiram a primeira importante conquista da categoria: ser reconhecidos como professores públicos. Com o início da ditadura em 1964, a sede da Associação dos Professores foi invadida e todo o seu acervo e documentações foram destruídos. O então presidente da associação, Fábio Bruno, se refugiou e permaneceu por anos fora do Brasil. Sindicalistas foram presos e detidos pelo Batalhão de Guarda de Brasília, que exigiu informações sobre a organização e paradeiro de alguns líderes que ainda não haviam sido encontrados. Professores que participavam da associação foram caçados e perseguidos, alguns demitidos e presos. Em 15 de outubro de 1975, Olímpio Gonçalves Mendes, Lúcia Carvalho e vários professores de Taguatinga e Ceilândia protagonizaram a criação da Associação de Professores no DF, a APDF. Para levar as propostas da luta a professores de todas as cidades, criaram o jornal Quadro Negro. Em novembro de 1975, é criada a APDF, já com ampla participação de professores de todas as regiões do Distrito Federal.
Como a associação não tinha sede e não podia usar as escolas para se reunir, os professores utilizavam o auditório da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga para as reuniões. Na época, as principais lutas eram por plano de carreira, pelo Estatuto do Magistério, contratão de 40 horas e contrato de 20 horas, já que professores só trabalhavam por hora-aula. Em 1978, a APDF mudou o nome para Associação Profissional dos Professores do DF. Essa era uma exigência do Ministério do Trabalho para que a associação se tornasse sindicato. Em 14 de março de 1979, o Ministério do Trabalho autorizou a criação do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, o SIMPRO-DF. Assim, a classe docente da rede pública de ensino do Distrito Federal tem no Sindicato dos Professores, SIMPRO-DF, a ferramenta de luta por melhores condições de trabalho para a categoria e, para tanto, dispõe de uma estrutura organizacional formada por 13 secretarias, dentre elas a de Políticas Sociais, a de Política Educacional e a de Formação Sindical. Esta última cumpre uma função importantíssima no que se refere à formação política e à construção da consciência de classe de educadores e educadoras, muitos egressos de faculdades cuja formação inicial não contemplava disciplinas voltadas à reflexão sobre docência e mundo do trabalho. Letícia, coordenadora da Secretaria de Imprensa da atual gestão do SIMPRO-DF, explica-nos o processo de formação política de professores e professoras. Então, aqui no SIMPRO, no Sindicato dos Professores, a formação ela acontece de algumas formas. Existe uma formação que é feita de forma bem sistemática, dividida em 3 etapas, que é a formação de delegados sindicais, que começa no básico, depois ela tem o avançado e num terceiro momento existe a formação modular, que é o encontro desse grande grupo que fez a formação. Essas formações elas acontecem de uma forma, um retiro, né? A gente leva esses professores para um espaço de bastante imersão e ali a gente vai detalhando todo esse processo de organização do sindicato, a estrutura, né, como que acontece, de onde que surge, o contexto histórico, né, e também essa formação enquanto o SIMPRO, enquanto entidade que é também filiada a uma Central Única dos Trabalhadores, que é filiada também a uma Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, essa é uma grande formação que acontece em primeiro momento. Existe também uma outra formação que ela acontece no dia a dia, nas escolas, que é através da eleição dos delegados sindicais. E esses delegados, uma vez eleitos, eles participam a cada última terça-feira de cada mês de uma reunião aqui no Sindicato dos Professores, aonde existe, na qual acontece uma formação, né? Sempre a gente traz algum tema relevante para o momento e essa formação acontece mais periodicamente do que as outras, que são formações em momentos específicos, né? Que é aquela que eu citei, que é a avançada, a básica e a modular. E como se dá, Letícia, a construção de pautas de reivindicação com a categoria? Essa construção de reivindicações acontece a partir da demanda da própria categoria e é feita e estabelecida em assembleia. Nessa assembleia nós apresentamos uma minuta. A última assembleia que nós tivemos essa construção dessa pauta de reivindicação foi em 2018. E ali a gente vai ponto a ponto, numa minuta já
através da escuta, né, que nós realizamos nas escolas, e a gente faz todo um apanhado dessas reivindicações, a gente apresenta essa minuta para ser discutida com a categoria em assembleia. E aí a pauta de reivindicação é aprovada nesse momento, e ali ela é construída em conjunto, apesar de ter uma minuta que é apenas para facilitar, né, os encaminhamentos. Né? Isso. Então lá nós vamos ponto a ponto, ou melhorando aquele texto, ou acrescentando, ou incluindo, né, outras reivindicações. Atualmente, nós tivemos 22 dias de greve, onde uma parte dessa pauta de reivindicação foi discutida com o governo. O nosso interesse é que toda a pauta de reivindicação ela seja atendida, mas a gente entende que isso é um processo, ela é processual. E aí, nesses 22 dias de greve que nós tivemos, nós avançamos muito dentro dessa pauta de reivindicação. E ali a gente conseguiu 17 itens, se eu não me engano, por aí, eu posso apresentar depois para você corrigir isso aí, os avanços que nós obtivemos nessa pauta de reivindicação, que aí que é o nosso carro-chefe desse momento, foi a incorporação de uma gratificação chamada GAPED, que é uma gratificação de regência, que há mais ou menos umas 2 décadas ou 3 décadas a gente pleiteava a reivindicação dessa gratificação. E historicamente o Sindicato dos Professores ele vai trabalhar sempre pela incorporação de gratificações, seja ela qual for, porque gratificação não é algo seguro, né? Enquanto o vencimento, né, o salário remunerado, o vencimento é seguro. Então, uma gratificação ela vai fazer parte da remuneração, mas ela é uma coisa fluida, né, que você a qualquer momento pode perder, não leva para aposentadoria. E nós conseguimos esse avanço, né, que é a incorporação da gratificação parcelado, infelizmente, mas são 3 anos, né, parcelado em 6 vezes, ou seja, parcelas semestrais, que vai coincidir com esse reajuste de 18% do IBANES, ou seja, no final das contas nós tivemos ali um efeito cascata de juros sobre juros que beneficiou a nossa categoria. Então foi uma grande vitória da nossa categoria esse avanço. E teve outros pontos também que depois eu vou incluir aqui para você, se você desejar, né, disponibilizar para o seu estudo os pontos que nós avançamos. E todos eles foram construídos com a nossa categoria lá em 2018. Né? Foi essa atualização que a gente fez. Logo a gente deve ter outra atualização, porque muito já se avançou, não foi o bastante, mas a gente precisa limpar, né, os itens que a gente conquistou, e isso acontece numa próxima assembleia.